Sejam bem-vindos a mais um podcast. O meu nome é Michel Mendes, ao meu lado tem a Catarina Guerreiro e aqui estamos no 2 no comando. Verdade. E Com um convidado especial hoje. Quem é? quem é o convidado e qual é o tema, Catarina? Eu, então. Nosso convidado de hoje é o missionário Paulo e ele vai nos falar da vida missionária ligado especificamente às obras de Maria no Luxemburgo. Portanto, vamos conhecer um pouquinho da sua história, ouvir o seu testemunho e com certeza aprender muito. Muito, muito, muito. Muito bom. Paulo, antes de mais, queremos agradecer Exato. por teres aceito o convite, Eu que agradeço. por estares aqui conosco para falar sobre a missão Obras de Maria, falar sobre como é ser missionário, os papéis que desempenhas neste caso, tu e os outros missionários, porque neste podcast a gente já és a quarta pessoa que faz parte da Obras de Maria. Já tivemos o Padre Carlos, Isso. o Padre Tárcio, o Elber no mês passado, penso que foi no mês passado, e hoje, tu. E por isso faz todo o sentido a gente falar também sobre as obras de Maria e do impacto que as obras de Maria já fez pelo mundo fora, porque a obras de Maria não é só aqui no Luxemburgo, não é só no Brasil, está presente em todo lado. Inclusive eu já fui acolhido pela Obras de Maria em Roma. Olha. Quando estive lá, ainda recentemente, em outubro do ano passado, e foi muito bom. Por isso, muito obrigado por estares aqui. Eu que agradeço, na realidade. É uma alegria poder somar, né? A gente se lança na vontade de Deus e Deus faz com que projetos tão bonitos se encontrem. Né? A comunidade Obra de Maria é uma comunidade de evangelização e o podcast é um veículo de evangelização. Então, junta a fome com a vontade de comer. Muito bom. Paulo, antes de iniciarmos com o tema, queria-te pedir uma breve apresentação tua, né? De onde é que vieste e como é que vieste para o Luxemburgo? É uma boa história. Me chamo Paulo, sou natural do Rio Grande do Norte. É uma área mais praiana do Brasil, lá no interior do Brasil. Tenho aproximadamente 19 anos de vida comunitária, 19 anos de missão. E como que eu vim parar em Luxemburgo? Eu sempre digo que Deus, com a sua graça, nos conduz em tudo, né? Deus é quem faz tudo. Eu não imaginei, de fato, vir parar em Luxemburgo com a comunidade Obra de Maria. Mas Deus sabe de tudo. Eu estava como responsável da missão no Rio de Janeiro, e o nosso fundador, Gilberto, me ligou, me perguntou a minha disponibilidade de vir abrir missão, né? Criar a missão, porque a nossa missão em Luxemburgo está apenas começando. Né? Viemos eu e os meninos, o padre Tássio, o padre Carlos e o Elber, para iniciar o trabalho de missão aqui em Luxemburgo, né? Para dar início à nossa casa de missão. Então, foi de fato para mim uma surpresa e ao mesmo tempo uma alegria, porque o desejo do missionário, vou ser bem sério para vocês, é evangelizar. Então, quando você passa mais de 2, 3 anos no lugar, parece que seu coração tem sede de levar a palavra, seja para onde for. E, lógico, um desafio enorme de sair do Brasil e vir para cá uma cultura diferente, um povo diferente, uma forma de enxergar a espiritualidade, a religião completamente diferente, o que nos assusta e ao mesmo tempo nos conforta em saber que não é o Paulo evangelizador que veio, não é o que eu recebi, o que eu vivi, não, é o que Deus precisa de mim aqui, seja no muito, no pouco, que Deus necessita de mim. Bem interessante. Muito bom. Uma pergunta para esclarecer, que é missionário. O que é que significa na prática ser missionário? Então, o missionário
nós temos, né, essa vocação essa vocação nos é ofertada no batismo. A partir do momento que nós somos batizados, né, quando Deus nos chama a fazer parte do corpo místico que é a igreja, né, somos ali batizados como sacerdotes, profetas e reis. O missionário se encontra na condição do profeta, que é o que leva, o que proclama, o que caminha na direção do outro e faz com que o outro se encontre com o próprio Cristo, né? A partir do batismo, todos nós somos enviados em missão. E dentro de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa, existe um pouquinho de missionário. E existem pessoas como eu, como o Elber, que abraçam essa realidade como essência das nossas vidas. É a minha essência hoje ser missionário. Hoje eu sou missionário. É a minha definição. Eu vivo para evangelizar, eu vivo para levar a palavra de Deus. Assim como dizia São Paulo, oportuna e inoportunamente, assim como se faz necessário. O missionário é aquele que ouve da palavra aquele chamado, né? Ide a toda criatura, a todos pregai o evangelho. Essa é a pessoa do missionário. E quando eu já tinha colocado essa pergunta ao Elber também, que é, missionário não é só para padre, não é só para diáconos, também é para pessoas leigas. Mas eu aprendi com o Elber, que eu não sabia, que é um leigo consagrado também. Para se ser missionário, não é preciso ser leigo consagrado. Não. O chamado à missão é um chamado para todo homem. Para todo homem. Todos nós somos chamados a evangelizar. Né? Engraçado que quando você vive alguma experiência positiva, boa, seja ela qual for, o seu coração não cabe de alegria e você quer proclamar aquilo. Né? Quando você adquirir alguma coisa nova ou passei por uma experiência de alegria, de felicidade, você quer que todos entendam e vejam o quanto é bom aquilo que você tem vivido. E com a experiência de Cristo também é assim. Quando o meu coração se encontra profundamente no coração do Senhor, é impossível que o homem fique calado. O homem não pode se calar diante do amor de Deus que nos conquista. Então, todos nós somos chamados a ser missionário. O que é o leigo consagrado? A pessoa do leigo consagrado, de forma e de fato, é uma pessoa que escolheu uma espiritualidade, um caminho de vida específico. A gente fala aí de um carisma, de uma condução de Deus para a vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma via, não sei se vocês já ouviram falar, mas a via do amor, a via das pequenas coisas. Ela escolheu a via de santidade dela. Então nós usamos esse termo carisma para definir a nossa via de santificação no chamado específico na vida missionária. Todos nós somos chamados a vocações diversas. O leigo consagrado, ele escolhe uma via, um chamado particular, que é a sua via de santificação. Eu costumo dizer assim que Deus, sabendo das nossas incapacidades, das nossas fragilidades, além de nos guiar, ele ainda nos diz, esse é o caminho. Com o missionário funciona assim. Ele sabe que a gente vai, no meio do caminho a gente vai se perder, ou vai cair, ou vai fraquejar. Ele diz assim, Paulo, você vai seguir através desse carisma. Desse caminho vai ser mais fácil. E ele vai cuidando passo a passo o nosso caminho. Obras de Maria está em vários pontos ao redor do mundo inteiro. Arrisco-me a dizer. Tiveste somente no Brasil, antes de ires para Luxemburgo, já conheceste outras culturas, outros países onde já estiveste como missionário? Porque depois a gente vai entrar um pouco sobre Luxemburgo para entender as diferenças e as que tu notas, não é? Em que país é que já estiveste, se foi o caso, e como é que foi essa experiência? Sim, já tive a experiência de viver nas fronteiras, né? O nosso fundador teve a inspiração de visitar os países de fronteira, que fazem fronteira com o Brasil, e um deles é o Paraguai. Eu morei 6 anos no Paraguai. E ali do Paraguai eu consegui fazer missão na Bolívia, na Argentina, em algumas de formas esporádicas, né? Não sempre, mas uma missão, um retiro, uma pregação, evangelização. Mas eu morei 6 anos no Paraguai.
Fiz 6 anos de missão no Paraguai. Muito bom. Você já viste, pronto, Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai. Isso. 4 países. Isso. E agora? Luxemburgo. Luxemburgo. Luxemburgo traz os seus desafios também. Com certeza. E nós queremos perceber um pouquinho quais foram ou quais são os maiores desafios de testemunhar a fé num país que é tão rico de nacionalidades, tão diferente, tão multicultural. Eu confesso que eu pensei, quando vinha a Luxemburgo, em algo mais de caráter europeu. Né? Um país mais desse caráter europeu, um pouco mais frio. E aqui eu vejo que o Luxemburgo, ele abraça você quando você chega, por essa pluralidade de pessoas, essa quantidade de pessoas, de todas as nações, de todos os lugares. Os migrantes dão um toque, um saborzinho a mais nessa realidade do Luxemburgo. Eu acho muito bonito isso. Eu acho que é uma troca muito favorável. Nós aprendemos muito com eles e eles muito conosco. Um sustenta o outro na fé. E eu confesso que desse tempo todo que eu tenho de vida comunitária, foi um dos lugares que eu achei mais desafiador de trazer a fé. Mais desafiador. Porque eu passei por países extremamente pobres, humildes, realidades bem sensíveis a serem tocadas. E aqui você precisa de fato entender aquilo que a Madre Teresa de Calcutá, a Santa Teresa de Calcutá falava, que no mundo existem muito mais pessoas famintas de amor do que de pão. E a humanidade tem uma fome imensa de amor, de ser amado, de identificar o amor de Deus, de ser tocado por Deus. E eu não vejo diferente aqui o Luxemburgo. O Luxemburgo é um país que carece do amor de Deus. Do amor de Deus. Talvez não de uma ajuda humanitária, talvez não de um abraço nas causas sociais, que eu acredito que também tem essa vertente, mas o amor de Deus, que eu percebo que precisa abraçar o povo que com o tempo tem se esfriado. Então, é um desafio bem grande, mas eu sinto que Deus tem planos e Deus vai conduzindo tanto a missão da Obra de Maria aqui, em Luxemburgo, quanto os demais evangelizadores que Deus traz de outros países, de outros lugares, para fazer com que Deus seja amado e conhecido também aqui. A tua experiência até então aqui no Luxemburgo, é então que as pessoas que aqui moram, habitam, uns há mais anos, outros há menos anos, que sentes que estão afastadas de Deus e que estão mais ligadas ao mundo, que estão ligadas talvez à riqueza, à aparência, e isso faz as pessoas de Luxemburgo, no geral, não é? Porque no geral, a gente não pode meter toda a gente dentro do mesmo saco, né? Mas estamos a falar da tua percepção vindo de fora, estando no Luxemburgo há poucos meses, o afastamento das pessoas com Deus está presente, derivado a talvez estar mais ligado à aparência, aos bens materiais, a essa percepção que tens, estão vindo de fora, analisando, que é esse amor, que as pessoas são famintas do amor de Deus por estarem mais concentradas no mundo do que, na verdade, no que é importante. Eu não descarto essa linha de raciocínio. É algo interessante, porque quando você está cômodo, quando você está bem equilibrado ou financeiramente bem situado, numa família que você sonhou e projetou, planejou, com tudo ao seu redor organizado, você se acomoda. Existe a comodidade. Quanto mais cômodo é o homem, mais, eu posso dizer que mais paralisado ele é na questão da fé. Ele não vai buscar. O que move muitas vezes o homem para buscar Deus é a necessidade. É quando o calo aperta, é quando a dor chega, bate na porta, você sente uma solidão, uma tristeza, uma incompletude, aí você vem buscar em Deus. Aí quando aquele vaziozinho, aquele buraquinho ali está preenchido, aí acabou. Então isso acontece não só no Luxemburgo, mas acontece em todo mundo, esse vazio. Eu vejo que aqui existe uma linha muito tênue entre estar bem
e estar em Deus. Eu não sou a pior pessoa do mundo, então estou bem. Eu não preciso necessariamente estar na igreja, porque eu não sou também um desastre. Que a gente vê nos países, pelo menos os países assim de mais latinos, mais ali pro Brasil, aquela área onde a gente evangeliza, que ou você é da igreja, ou você é completamente averso àquilo que a igreja prega. Você está profundamente no pecado e no mundo. Então, qualquer passo que você dá na direção de Deus é uma transformação Enorme. absurda. Absurda. E aqui eu vejo que tem pessoas que estão mais acomodadas do que perdidas. Não é tanto uma falta que está totalmente no pecado, não, porque se acomodou naquela realidade de casa, de família, onde na sua cabeça não cabe mais Jesus. Não cabe mais tempo para a igreja. Sempre acaba sendo uma segunda opção, sempre acaba sendo não, depois eu vou. Nunca é priorizado. E de fato, quem enxerga Cristo como prioridade não se perde. Não se deixa enganar. Não se acomoda. E é uma eterna luta. Isso é uma eterna luta. Porque com o passar do tempo, você sempre vai achando que aquilo ali é suficiente. E a sede do homem de Deus, ela não pode acabar. A nossa sede ela tem que ser eterna. Eu tenho desejo hoje, eu tenho que ter desejo amanhã, eu tenho que ter desejo... E isso toda hora. Toda hora. Nós precisamos ter desejo de Deus a todo tempo. E uma das maiores batalhas que eu vejo, lógico, eu tenho pouco tempo aqui, mas é sensível de se ver, é vencer o comodismo. Quebrar o ciclo do que já acontece. O que já vem acontecendo, eu preciso romper o ciclo do comodismo, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso ir ao encontro do Senhor. Está aqui o desafio. Está aqui um desafio. É muito... Em outros termos, então, só para saber se compreendi bem, se Luxemburgo é um país católico, ou seja, com valores católicos. Sim. Ok? Aliás, a Europa foi construída com os Sim. valores cristãos. Ou seja, há pouco fizeste a diferença com, por exemplo, na América Latina, que é ou estou na igreja ou estou no oposto. Completamente no oposto. E aqui disseste que as pessoas não estão na igreja, mas estão acomodadas, não é? Ou seja, as pessoas praticam os valores cristãos, mas afastadas de Deus. É dessa forma, então, que vives a comunidade aqui no Luxemburgo. Ou que te percebeste que... eu acho que está ainda um pouco cedo para tirar um diagnóstico profundo sobre essa realidade. Mas é o que se percebe, né? A gente entende, conversa e tem contato com muitas pessoas maravilhosas, mas que talvez não sejam de contato com a missa. Nós percebemos igrejas extremamente bem cuidadas, bonitas, limpas, que você vai na missa e tem 5, 6 pessoas. Porque talvez para aquela pessoa seja uma prioridade ajudar humanitariamente, ofertar um valor, ou ajudar numa campanha, do que visitar a Santa Missa, visitar a igreja. Talvez ajudar diretamente a uma pessoa. Não sei, é o que eu vejo. Existe de fato um comodismo com aquilo que eu vivo. A minha vida é um individualismo, na realidade, né, da fé. Porque ser igreja é estar com os irmãos, é ir ao encontro do outro, é sair de fato do comodismo, sair das paredes, ir ao encontro daquele que precisa, ir ao encontro do irmão na igreja, fazer comunidade. Falaste há pouco de um ponto de igrejas bonitas. Luxemburgo é riquíssimo em igrejas muito maravilhosas, lindas, antigas, onde se celebra uma missa com 5, 6 pessoas por vezes. Vês como parte da missão da Obras Marias de Luxemburgo em reeducar as pessoas, no sentido de mostrar o que é de facto a Igreja Católica? Porque eu acredito que muita gente tem uma imagem negativa sobre a Igreja, que até pode ter fé em Deus, ter fé também em Deus, também pedir por intercessão aos santos, nas orações, só que tem uma imagem negativa da Igreja, da Igreja não, da missa em si.
né? Porque eu já ouvi muitas vezes, eu não vou à igreja e sou melhor pessoa do que aquela pessoa que frequenta a missa, porque eu não julgo a outra pessoa, por exemplo. Vai para a missa só para ver o que é que a pessoa tem vestida. Eu cresci a ouvir essas palavras. Eu cresci a ouvir isso. Tá? Só que a igreja não é isso. Claro que existem pessoas há sempre pessoas que vão falar, há sempre pessoas que vão para a missa e levem o mundo junto para a missa, esquecem-se de deixar o mundo para trás. Ou seja, isso está presente, infelizmente, muitas vezes, não é? Reeducar a pessoa, ensinar e mostrar a beleza da igreja. A gente entende que não somente o fato de ir à igreja, como ir à missa, vai da realidade do encontro. Se você for num lugar onde você não se sentir acolhido, amado, querido, você não volta. Se você vai visitar a casa de um amigo, qualquer que seja, se ele não te trata bem, se ele não abre a porta, se ele não é cordial com você, você não volta. É impossível. Você não vai querer voltar. Você vai se sentir constrangido. Você não vai querer voltar. Isso aqui eu não estou dizendo que as nossas igrejas elas não são acolhedoras, mas porque muitas das pessoas que vão à igreja não conhecem o dono da casa. Eu conheço outro amigo do dono, mas não o dono. O dono de fato que me ama, que me acolhe, que me entende, que enxuga as minhas lágrimas, que me coloca no ombro, que me dá amor e carinho, às vezes a gente não conhece. Quem conhece Jesus não sai da igreja. Quem de fato conhece. Quem chega a um conhecimento de quem é o Cristo, não sai da igreja. E eu não posso dizer que a nossa missão aqui, como obra de Maria, não é reeducar. É sim, a nossa missão, acho que é a missão do católico, a missão do cristão, né? É até um dos mandamentos da igreja, né? Educar. Ensinar, a gente diz assim, ensinar o ignorante, aquele que não tem a sabedoria. Sim, porque ignorante não quer dizer que a pessoa seja estúpida, não é? Não é nesse sentido, não tem claro. conhecimento Que não tem alguma sobre a exatamente, que as pessoas, principalmente em Portugal, né, existe muito, ele é um ignorante. Muitas vezes no sentido de uma pessoa burra, uma pessoa... A desvalorizar. A desvalorizar a pessoa. E não é mas nós nesse todos sentido. somos ignorantes em vários temas. Em vários Claro, temas, em claro. várias realidades. Exatamente. Então eu não posso dizer que a nossa missão não é isso. Ela tem essa função. A nossa missão é apoiar, porque o carisma da obra de Maria é evangelizar de todas as formas com alegria. Evangelizar de todas as formas com alegria. A comunidade da obra de Maria, ela chega e ela é convidada às demais paróquias ou realidades e nós fazemos um estudo de quais são as necessidades ali, juntamente com o nosso pároco, com as pessoas que estão à frente da comunidade da igreja, a gente vai somando forças. Seja na catequese, seja na evangelização das famílias, seja na música, naquilo que é necessário. Então nós nos encaixamos como peça naquilo que falta. Né? Não como muleta, porque muitas vezes a gente entende que não é que a gente vai se instalar ali, não, a gente tenta daquela realidade criar novas pessoas para que aquela situação seja sanada dentro da igreja, aquela falta seja sanada dentro da igreja. Então a nossa missão principal é essa, evangelizar, levar a palavra, e no evangelismo já existe a formação, que é, de fato, ensinar as pessoas o amor pela Santa Missa, o amor pelas práticas de oração, o zelo pela casa de Deus, a importância de viver uma fé não só pautada naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu sinto no meu contato com Jesus. Esse discurso que você falou, ele é muito, muito presente, acho que na igreja, em todo mundo. Ah, não vou para a igreja porque eu sou bem menos pior do que quem está lá. Ah, quem está lá fala da vida alheia, faz isso, faz aquilo. E infelizmente eu só posso dizer que a igreja é um lugar para essas pessoas. A igreja não foi feita ou criada para quem já é santo. Quem já é santo está lá no céu com Nossa Senhora. A igreja é para quem de fato entende que precisa melhorar. E se eu acho que eu sou santo o suficiente para viver fora da igreja, eu já estou errado. Se eu acho que eu sou santo o suficiente, está faltando essa reflexão da minha vida pessoal. Né? Essa pessoa que está lá está um passo na minha frente. Sim. Que ela se deixou ir. É como
a metáfora que Jesus Cristo falou sobre as 100 ovelhas, não é? Quando uma ovelha se perde, a gente vai atrás de qual ovelha? Ou a gente fica à beira de qual ovelha? Das 99 ou daquela que se perdeu? Porque há mais festa no céu, não é? Quando um se converte, né? Ou uma ovelha se reencontra do que as 99 que nunca se Já perderam. nunca se perderam. E vejam o despojamento do pastor. Ele deixa as 99. Não, em sua sã consciência, qualquer outra pessoa ia dizer, eu não vou sair daqui. Eu vou deixar todas essas para ir buscar aquela que se perdeu. Eu corro o risco de perder as 99 que estão lá. Eu vou colocar as 99 no rio. Não, mas não é só... É uma confiança que o próprio Cristo tem naquelas que estão ali. Eles já são meus. São meus filhos, estão no meu redil. Eu preciso ir ao encontro daquela que se perdeu. Então, é uma metáfora também da entrega de Cristo. Cristo entregou o seu tudo para nos salvar. Ele entregou a realidade humana, a realidade divina, toda no alto da cruz, para salvar o que estava perdido. Então, ele entregou as 99, o tudo que ele tinha, para salvar aquela que estava perdida, sem cuidado, abandonada. Existe quando eu lembro-me dessa metáfora, existe uma série para crianças, para jovens, sobre o rei David, quando ele era jovem, pastor ainda, David pastor, e há uma passagem nessa série, num dos episódios, onde vem uma tempestade absurda e uma ovelha fugiu, ou seja, se perdeu. Ele levou aquelas que se tinham perdido para casa, para a segurança, e depois um dos penso que é primo do rei David, que diz, tu não vais atrás da ovelha que se perdeu, porque vai chover, a tempestade. E ele diz, o David, a minha função enquanto pastor é cuidar do meu rebanho. E o papel de Deus é cuidar de mim. E foi. Ou seja, é uma metáfora, uma imagem que eu recomendo a toda a gente, quem tenha filhos, de ver essa série, que é o Rei David, muito linda para crianças. E eu acho isso lindo, que é o nosso trabalho enquanto seres humanos também. A gente vai cuidar das pessoas que se perderam, que precisam de ajuda. Deus há de nos guiar, há de nos proteger nessa missão que nos confiou. Com certeza. Isso tem muito a ver com a vida missionária, sabe? Uma das frases que eu ouvi quando eu dei o passo de viver a vida comunitária foi justamente isso, né? O meu acompanhador vocacional dizia assim para mim, quando você abraça o outro na vocação, quando você abraça o mundo, o perdido, o que está distante de Deus, é Deus quem cuida de você. É Deus quem cuida da tua casa, da tua família, é Deus quem cuida dos que já estão no redil, é Deus que cuida de você. Então a sua missão é ir ao encontro. O cuidado fica para Deus. É Deus quem dá a forma, é Deus quem... E, de fato, eu provo isso na vida. A gente prova isso na vida. Eu posso dizer para vocês que desses 18 anos de vida comunitária, Deus nunca me desamparou. Em nenhuma situação. Ele sempre esteve comigo. Isso não quer dizer que eu não tenha dificuldades, não tenha problemas, que na minha casa não tenha... Não, isso não tem nada a ver. Mas eu sim me sinto completamente amparado. Guardado, protegido, amado por Deus. Porque é aquele que se encarrega das coisas de Deus, isso é bíblico, né? O Salmo 36, verso 4, vem dizer... Põe as tuas delícias no Senhor, as tuas alegrias no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. E Mateus vem nos dizer também, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. Então, quando a gente se dispõe a viver, é Deus quem nos cuida em todas as áreas. Seja na área material, na área afetiva, na área pessoal, Deus nos cuida. Deus nos ama de uma forma muito palpável, muito concreta. Muito bom. E quando a gente fala de Deus, também é importante falar, porque o nome já diz, obras de
Maria. Como é que Maria nos ensina, enquanto missionários, como é que ela ensina um leigo missionário a agir, a acolher, a ensinar, a evangelizar? Qual é o papel de Maria? Nossa, a obra é dela, né? Então eu costumo dizer que ela é a chefa. Quem comanda é ela. Em relação a Nossa Senhora, é impossível você desvincular a pessoa do missionário da Virgem Maria. Ela foi a primeira missionária. Nossa Senhora foi a primeira missionária. Recebendo do anjo o anúncio, né, ela se põe a serviço. Vejam a beleza de chamar de Nossa Senhora. Ela recebe ali uma jovem com seus entre 13 a 15 anos, recebe um chamado de Deus e a primeira coisa que ela faz é se colocar a serviço. A palavra de Deus vai dizer que ela sai em direção a Encárem a cuidar de Isabel, que estava também para dar à luz. Então, Nossa Senhora é o exemplo primeiro de docilidade. Ela é dócil à voz de Deus, então o missionário ele precisa ser sempre dócil à voz de Deus, ter sempre um sim pronto. Ainda agora eu meditava sobre essa questão do medo, né, que nos paralisa. Mas ao mesmo tempo eu entendo que Nossa Senhora... Vocês acreditam que Nossa Senhora pensou nos pós e nos contras quando o anjo chegou para ela e disse assim... esperou dela o sim dela? Ela se entregou. Né? Ela se entregou na hora, provavelmente. Eu acredito que ela disse logo que sim. Tendo medo, mas disse sim. Foi o fiat. Faça-se. Aconteça. Aconteça. Eis-me aqui. Tanto que, se nós formos estudar o sim de Nossa Senhora, ela corria risco de vida. As mulheres que apareciam grávidas naquela época eram apedrejadas. Eram tidas como mulheres que tinham um relacionamento fora do casamento. Então elas provavelmente correriam risco de vida. Tanto que quando o anjo visitou São José, né, São José pretendia deixar Maria em silêncio, para que ninguém soubesse, para que ela não viesse ter nenhuma punição. Então Nossa Senhora corria um risco gravíssimo de perder a vida. Mas ela não pensou no risco. Ela não pensou no risco, ela disse sim. E o sim de Nossa Senhora, além de ser muito concreto, foi um sim de serviço. Ela foi ao encontro de Isabel, ficou ali o tempo que Isabel precisou, e ela é sempre a pessoa do silêncio, do serviço, do escondimento. Você vai ver pouco sobre Nossa Senhora na Bíblia, mas às vezes que você vê a pessoa da Virgem Maria na Bíblia, você sempre a vê como uma pessoa que é o auxílio, o amparo. Então a vida missionária, ela parte dessa pessoa da Virgem Maria, né, que vai ao encontro e que se faz presente, que é força. É a primeira que é evangélica, foi a primeira que expôs o Cristo, a primeira que levou Jesus Cristo. É o estandarte de Jesus. Então não tem como você desvencilhar, retirar a pessoa da Virgem Maria da missionariedade. Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido, sendo a primeira missionária, vendo com esse ângulo, né, com essa perspectiva. De facto foi, né? A primeira missionária foi dar à luz o nosso Salvador, fugir com o nosso Salvador para ele não ser morto, né? Se a memória não falha, foi o Herodes, acho que é Herodes, né? Que tinha dado o comando aos soldados para matar todas as crianças. Ou seja, teve que fugir, teve que cuidar, teve que proteger, né? E de facto foi a primeira missionária. Missionária desde da vinda do nosso Cristo, porque antes também os profetas também eram já missionários, consigo ver isso também dessa forma. Isso. Mas era outro tipo de missionário, quer dizer, era outro tipo. Um era a preparação da vinda do Messias, não é? Depois a Maria já foi a primeira missionária, o Messias aqui está. Aliás, gerou dentro dela, não é? O termo missionário vem
dessa realidade do lançamento do querigma, né? Que é o amor de Deus, a boa nova do amor de Deus. Então a missionariedade, ela está atrelada a essa realidade. Então, e qual que é a boa nova? Que Deus enviou seu Filho único para salvar a todo aquele que nele crê. Então vamos dizer assim que ela inaugura a vida missionária, podemos dizer, ela inaugura a vida missionária. Com Cristo, ela inaugura a vida missionária. E a primeira pessoa que ela vai fazer esse serviço de evangelização é justamente Isabel. E aí você vê que uma boa evangelização, o que é evangelizar? É justamente levar Cristo. E quem o transportou por primeiro? A Virgem Maria. Então ela leva Cristo até Isabel. No encontro de Maria com Isabel acontece algo maravilhoso, que nós costumamos dizer que é o batismo do próprio João no ventre de Isabel. Então Nossa Senhora leva Jesus e ali acontece um batismo. Acontece a graça do Espírito Santo no ventre de Isabel. É tanto que Isabel exclama, né? A que devo a honra de receber a mãe do meu Salvador. Quando a tua voz chegou aos meus ouvidos, o menino estremeceu de alegria no meu ventre. Então, ali nós entendemos como a presença de Cristo que chega à vida de Isabel e que transforma uma realidade. Então, ela é, de fato, a primeira evangelizadora. É a primeira que leva a palavra encarnada, a primeira que leva o Cristo, conduz o Cristo. Muito bom. Isto vai-nos refletir, estes prismas assim, é muito interessante. Sim. E em relação aqui ao Luxemburgo, em que obras concretas estão inspiradas por Maria que vocês vão desenvolver aqui no Luxemburgo? Então, a nossa comunidade, ela trabalha em várias realidades. Hoje, nós somos convidados para trabalhar aqui no Luxemburgo com as pessoas de língua portuguesa, né? Os lusófonos, como nós costumamos dizer. Então, vieram os dois padres, o padre Carlos e o padre Tássio, e nós somos, eu e o Elber, apoio na evangelização. Nós vamos desenvolver círculos de oração, momentos propícios para estudo da Bíblia, e entre outras coisas. A gente ainda está estudando o perímetro, estudando a realidade do lugar, para que a gente possa ser mais efetivo. Okay. Porque eu acredito que uma evangelização como a que é feita no Brasil não se encaixa. A gente precisa estudar, rezar, pedir o auxílio de Deus e agir naquilo que é a necessidade do lugar, claro, óbvio. Mas a nossa principal missão, pela qual nós fomos acolhidos, foi para trabalhar esse povo que, por um motivo ou outro, é engraçado dizer isso, mas quando nós falamos a língua do outro, nós tocamos com mais acesso ao coração. Independente que existam muitas pessoas aqui que vivem, que falam francês ou que falam luxemburguês, mas quando ouvem falar de Deus na sua língua materna, se sentem acolhidos e amados de uma forma extraordinária, porque chega ao coração, como também um luxemburguês, quando ouve falar do amor de Deus na sua língua, tem um outro sabor. É verdade. Eu acho que toca as pessoas de outra maneira. É com um lado mais... não sei, acho que aquece o coração mesmo. Faz ali é quase que fosse uma coisa de relembrar. É completamente diferente. Sim, eu falo por experiência própria, já assisti e compreendo, né? Isso em alemão, ou em francês, luxemburguês, português. E o que eu mais gosto de ir é a portuguesa. É isso que eu ia perguntar. Porque é a língua materna. Né? É totalmente diferente. E claro que toca mais o coração quando é a nossa língua materna, quando a gente ouve as palavras que Deus nos transmite, né? Através da Bíblia. É totalmente diferente. Claro, não tens de estar com aquela coisa de estar a refletir o que é que ele significa, qual é a forma que tem que interpretar, qual é a palavra que quer dizer. Exato. Aquilo vai automático. A gente deixa-se ir no fluir mesmo das palavras que nos estão a chegar. Eu acho que vives de uma forma mais simples. Sim. É isto. Muito mais simples. Eu tive uma experiência bem engraçada no início da minha evangelização no Paraguai, quando eu fui morar no Paraguai. Logicamente, a gente precisa entender que eu morei numa área de fronteira. De um lado cruzava-se uma rua, estava no Brasil, cruzava-se outra rua, estava no Paraguai. Então, toda aquela gente entendia português.
Então, eu só falava espanhol se eu tivesse de fato, se eu tivesse de fato necessidade de falar. Mas eu via o quanto era incomum e único para eles ouvir falar do amor de Deus na língua deles. Eu podia fazer 2, 3 horas de pregação num grupo de oração, conduzir uma música, cantar, rezar, mas quando eu falava do amor de Deus na língua deles, tinha outro sabor. Tinha outro, o olho brilhava diferente, a forma de entender era outra. Então, e vem muito do cuidado em casa, né? Porque as primeiras verdades que nós ouvimos é a verdade do pai, a verdade da mãe, é o colo que a gente sabe que nós vamos ter, o cuidado, o amor que nós vamos ter, que começa dentro de casa. Então é por isso que é tão fácil a nossa língua materna, nos comunicar amor. Porque nós já provamos disso dentro do nosso dia a dia em casa. Então por isso que é tão fácil que a nossa língua materna nos comunique amor. Nunca tinha pensado nisso nessa perspectiva. Muito bonito. Estamos sempre a aprender. É verdade. Por isso que este podcast É maravilhoso. enriquecedor. É maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade que tem a ver com a forma com que as pessoas são tocadas. Porque eu acho que existem vários níveis e cada pessoa depois também se sente assim à forma que se vai permitindo. Mas o que é que acontece, ou o que é que acha que pode impactar mais as pessoas quando a fé é vivida de forma simples, com simplicidade? A simplicidade em si, ela toca muito porque ela é a vivência concreta da fé. A fé que nós tanto falamos de forma abstrata, ela cria uma atitude, ela cria um corpo, ela cria um gesto, né? Ela cria uma forma de vida. Porque hoje em dia é muito difícil você desvencilhar a pessoa do material. A simplicidade, a humildade é o viver não longe do materialismo, mas não conduzido por ele. Nada disso me conduz, nada disso me orienta, me faz mais ou menos feliz. O que me completa é a vontade de Deus. Então, primeiro, quem enxerga uma pessoa simples, primeiro diz, essa pessoa tem um parafuso a menos. A pessoa é meio maluca. No mínimo, ela está desregulada das ideias. Porque o que todos se matam para possuir, ter, desejam, querem, não faz muito sentido para quem é simples. Para quem é simples, o importante é estar, de fato, na presença de Deus. Essa simplicidade provém de forma não tão natural. A gente vai quebrando muito de nós, vai deixando as nossas prioridades por aquilo que Deus deseja de nós, para que a gente possa ter, de fato, essa simplicidade, essa singeleza. Mas, quando nós começamos a viver isso, nós percebemos que o essencial é Deus. Voltamos o nosso olhar para aquilo que é essencial. O essencial é Deus. O demais Ele providencia, Ele faz, Ele conduz, Ele dá, mas o essencial é Ele. O essencial é Ele. Quando você fala assim do tocar, né? Como que a pessoa sabe que está sendo tocado por Deus? Isso é tão, né? Porque é tão abstrato, né? Quais são... Tem alguma forma física ou alguma forma concreta de saber que eu estou sendo tocado por Deus? Eu costumo dizer que primeiro Deus ele vira uma chave na nossa mente. Ele muda a nossa percepção das coisas. Muda a nossa percepção das coisas. Sabe quando é que você vai entender que você foi tocado por Deus? Quando existiam várias coisas que você fazia no seu tempo de outrora que hoje você já não se permite mais fazer. Uma chave virou na sua cabeça. Você entende que aquilo ali não é para você. Não encaixa, não condiz, não colabora com quem você é, né? E mais profundamente no nosso dia a dia, gera dentro de nós, a presença de Deus gera dentro de nós uma alegria, uma euforia, uma calma, uma paz. E a ausência de Deus, ou aquilo que nos leva para distante de Deus, nos gera medo, descontentamento e muitas vezes frustração. A gente se sente derrotado, frustrado quando a gente sai dessa presença, quando a gente não encontra a presença que nos consola, que é a presença de Deus. Então, o sentir a presença de Deus, estar
Tá nisso. Eu me encontrei com Deus quando eu entendo que Deus me fez pensar diferente, me fez sentir diferente a sua presença. E isso vai se tornando cada vez mais concreto. Vai se tornando cada vez mais concreto. Isso agora explicou muita coisa. Eu estava a ouvir e eu fiquei tipo assim, oh meu Deus. Eu acho que a minha virada de chave aconteceu há pouco tempo. E eu fiquei assim, ok. Sabes quando cai-te a ficha do que é que está a acontecer? Muito bom. Paulo, estamos a chegar já mesmo ao fim. Tem sido uma conversa muito boa. Aliás, todas as conversas são boas no podcast, são todas maravilhosas. Muito bom. Porque está sempre é sempre enriquecedor, todos os podcasts. E é muito bom. Eu amo fazer isto, eu amo. Por isso deixem o vosso like, partilhem para isto chegar a mais pessoas. Pode ser que a gente consiga assim fazer mais podcasts. Né? Contamos com a vossa contribuição para isso. Uma última pergunta que eu gostaria de colocar, que é: se já sentiste em algum momento em que Maria agiu através de ti? Consegues citar um momento específico? Quantos queres, certamente. Quantos queres? Que Nossa Senhora agiu, são vários mesmo, de fato. Eu percebi da sua cara. Mas existem momentos assim bem interessantes. Eu lembro que quando eu entrei na obra de Maria, quando eu ingressei na comunidade, muito se falava naquela época sobre vocação, sobre chamado, sobre vontade de Deus. Eu vivia uma realidade bem caótica na minha casa, bem difícil na minha família, né? Meus pais são de origem bem humilde, no interior do Rio Grande do Norte. E no período de 6 meses, estávamos eu, meu pai e minha mãe trabalhando. Meu pai e minha mãe perderam os empregos assim em 6 meses. No período de 6 meses, meu pai foi demitido. Menos de 3, a minha mãe foi demitida. E eu estava no meu processo de aprovação vocacional para ingresso na obra de Maria. Estava aguardando só o dia de ir me apresentar na casa de missão para começar a viver na vida comunitária. Eu já estava deixando o trabalho, resolvendo todas as realidades financeiras da minha casa. E quando eu comecei a fazer todo esse apanhado, toda essa organização, meu pai fica sem emprego. Pouco tempo depois, minha mãe fica sem emprego. E o único salário que mantinha a casa era o meu. Mas eu sentia que eu precisava dar um passo na fé. Mas eu via que ia custar muita coisa, ia custar praticamente a vida dos meus pais, a vida da minha família. E eu não tive outra coisa, né? Quando se coloca a família na balança, eu disse, não, eu vou deixar pra lá, vou pensar em servir Deus de uma outra maneira. De fato, a minha família me precisa aqui agora. E eu decidi deixar a vocação, porque naquele momento eu percebi que a minha família necessitava de mim. E eu praticamente abandonei a obra de Maria, né? Ia muito pouco na casa de missão, não fazia o acompanhamento vocacional. E eu passei mais ou menos 6 meses nesse processo. E por incrível que pareça, quem conhece o contato da obra de Maria com os vocacionados, sabe que todo mês a gente tem que estar no retiro, tem sempre um cuidado muito específico das pessoas. Eu vi até como mão de Deus, eu fiquei praticamente esquecido durante esses 6 meses. No final do ano, nós somos convidados para a experiência vocacional, que é uma imersão no carisma. Você vai para uma das casas da obra de Maria, na maioria das vezes a sede, e ali você passa cerca de 15 a 20 dias naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas. Eu tinha um desejo imenso de viver, porque eu precisava entender o que Deus queria de mim. E eu me recordo que eu comecei a entregar a Nossa Senhora, eu comecei a rezar o Santo Terço, junto com meu pai e com a minha mãe, todas as noites às 6. Dava 6 horas, chamava meu pai, chamava minha mãe, e eu colocava as nossas intenções. E uma das minhas intenções, eu não falava para eles, logicamente, era pedindo a Nossa Senhora que, se fosse da vontade de Deus, de fato, que eu vivesse a minha vida entregue a ela, que ela organizasse aquela situação. Que ela conduzisse aquela situação, ou que ela me desse coragem de dar o passo. Já chegando próximo
ao dia da experiência vocacional, da viagem para a experiência vocacional, eu fui acólito, fui coroinha por muito tempo, fui para a igreja, servir no altar lá. E eu não tinha noção, mas de tanto tempo que eu estava afastado das coisas da obra de Maria, eu não tinha noção do tempo. E justamente naquele dia era a nossa missa de envio, a missa de envio dos missionários que iriam para a experiência vocacional. O padre chama todos os missionários ali na frente, eu estou do lado dele, ele olha para mim assim, você não vai para a experiência vocacional? Aí eu não sei. Desce para lá, eu vou fazer a bênção. Não quero conversa. O padre me coloca lá no lugar e ele faz a bênção. Terminada a missa, ele me chama no canto e me diz, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Você fala direto dessa vocação de obra de Maria para lá, obra de Maria para cá. O que aconteceu que você não vai mais? Aí eu disse para ele, padre, infelizmente, a minha mãe, minha família está passando por uma situação muito difícil. Financeiramente eu não tenho condições de ir, eu tenho que viajar do meu estado para um outro estado. Toda uma burocracia financeira. Ele olhou para mim e fez, mas quanto que vocês precisam para fazer isso? Eu disse, padre, eu não tenho noção de quanto que é. Ok, você vai para sua casa, vai comunicar ao seu pai, que a partir de agora ele trabalha aqui na igreja. Ele vai trabalhar aqui comigo e vai comunicar à sua mãe que nada vai faltar para vocês. Mas você não pode deixar, eu sinto no meu coração que você não pode deixar a sua vocação. E a partir daquele momento eu senti como uma confirmação, era como se Nossa Senhora estivesse dizendo, vai, não tenha medo. Eu disse, eu dei aqui o jeito. Né? Vai. E é como se ela tivesse organizado tudo. Por incrível que pareça, eu volto em casa no mesmo dia, na mesma noite. Voltando em casa, desse momento de missa, encontro os meus pais sentados, os dois na sala. Meus pais, a minha madrinha de batismo e a minha tia. Minha mãe se levanta, chorando já aos prantos, ela me abraça. E ela diz, olha, você sabe que a gente não tem trabalhado esses dias, mas eu acho injusto você não participar dessa experiência e não ouvir a voz de Deus. Então eu juntei aqui com as minhas amigas, com a sua madrinha, nós pagamos a sua passagem, nós estamos prontos para que você vá fazer essa experiência vocacional. E ali eu entendi, porque justamente na época que eu comecei a dizer que queria ser missionário, que queria abraçar a vida missionária, os meus pais sempre diziam assim, não, fica por aqui mesmo. Para que sair de casa? Qual que é a necessidade? Você vai evangelizar, evangeliza aqui na tua casa mesmo. Mas eu sentia que Deus me queria de uma forma mais profunda. E eu entreguei a Nossa Senhora, que ela preparasse o coração da minha mãe. E para mim foi uma das maiores provas, eu não tinha mais dúvida. Então hoje exatamente fazem 15 anos. Meu Deus. 15 anos de vida consagrada, de vida entregue a Jesus. E eu não me arrependo de forma nenhuma, porque eu entendo que foi Nossa Senhora que me chamou. Ela que me escolheu. Eu que nada sou, fui escolhido por Nossa Senhora, por Deus, para fazer a Igreja de Cristo ser conhecida e amada. Então eu sou muito feliz naquilo que Deus me chamou a ser. Muito bom. Obrigado pelas Muito bom. tuas partilhas. Isto está bonito. Muito bom. Bom. Vamos iniciar então com o nosso sorteio final. Força. Vamos O lá. Espírito Santo nos guia, certamente com uma mensagem também. Maria nos guia hoje, neste podcast, uma mensagem. Todo ponto de vista é vista pelo ponto. Interessante. Muito interessante. De fato, a gente costuma ver do nosso lugar, né? Eu tenho uma visão panorâmica da sala, vocês têm outra. Né? É interessante que Jesus nos faz quebrar isso aqui. É impossível não enxergar como o outro enxergaria. E ainda tem mais uma necessidade que Deus nos faz ter, que é enxergar como Ele enxergaria. O cristão ele não pode ter só um ponto de vista. Não é só a minha forma de enxergar, aquela visão quadrada, senão isso aqui, não, impossível.
eu tenho que entender que o outro precisa ser visto e entendido. O outro teve uma família, uma vida, um histórico. Ele teve vários fatores que podem influenciar para que ele veja dessa forma, entenda dessa forma, que não é a forma como eu enxergo. E existe uma visão ainda mais superior, que é a visão que todos nós precisamos pedir a Deus, que é enxergar como Cristo enxerga. Ninguém é somente erro, ninguém é somente problema. Todos nós temos coisas maravilhosas dentro de nós, podemos ofertar a Deus. Então nós precisamos enxergar como Cristo enxerga o homem. O Cristo nos enxerga como filhos amados, Deus nos enxerga como filhos amados, e Ele nos ensina a enxergar não somente pelo nosso ponto de vista, mas pelo ponto de vista do outro, tendo em conta como Ele nos enxerga. E o ponto de vista de Maria, de Jesus Cristo, é provavelmente muitas das vezes diferente do nosso. Sim. Né? E é por isso que as coisas maravilhosas acontecem, porque eles agem a nosso favor, né? Que é maravilhoso. Paulo, muito obrigado. Obrigado por vocês. esta conversa. Muito bom. Vamos pedir uma pequena tarefa bastante complicada aos nossos ouvintes, no Spotify ou no YouTube, que é difícil de fazer, mas não custa nada. Nada, é verdade, sim senhora. Né? E o que é Então vamos isso? fazer Será o que o Paulo sabe o que é? Opa! Curte, comenta e compartilha. É verdade. E subscreva o canal. Isso aí. Fiquem bem e vemo-nos num próximo episódio. Bom. Muito bom. Ai meu Deus, isto está muito mal. Hoje eu chorei com todos os convidados. Meu Deus.